iniciar agora, né, a nossa primeira aula de gramática desse ano, português gramática, com um assunto que vocês já viram, né, no ano passado, com certeza vocês já viram, que é frase, período e oração. Como a gente falou, a gente vai rever um pouco, né, os assuntos que vocês viram no ano passado. E esse assunto é um assunto muito importante, né, muito pertinente, por isso que a gente vai ver, para ver como é que vocês estão. Então, vamos rever um pouquinho aqui o que é frase. Frase é a palavra ou conjunto organizado de palavras com sentido completo, que estabelece comunicação. Então, pode ser uma palavra ou conjunto de palavras, certo? Mas como assim, tia? Uma palavra só forma uma frase? Forma. Por exemplo, se eu disser silêncio, todo mundo entende o que eu estou dizendo? É só uma palavra. Então, aconteceu o que aí? A comunicação, né? Aí, se eu disser uma frase completa, Mateus gosta da disciplina de artes. Então, é uma frase completa que estabelece comunicação, né? A frase, ela pode ser de dois modos, né? São dois tipos de frase. A frase sem verbo e a frase com verbo. A frase com verbo é a frase que contém um verbo, né? Vocês lembram o que é um verbo? Vamos rever um pouquinho o que é um verbo, né? Lembrando bem, vamos ver bem aqui. Frase com verbo, a segunda aqui, né? Eu moro na casa amarela. Qual é o verbo aí dessa frase? Moro, né? A palavra moro. E o verbo, ele indica o quê, gente? Vamos lembrar. Ação, estado ou fenômeno da natureza. É isso? Então, a palavra moro é um verbo. Eu geralmente, eu penso assim, eu digo para você, digo para meus alunos assim, para você, quando você tem dúvida se uma palavra é verbo ou não, é só você conjugar, né? Só você conjugar esse verbo. Por exemplo, a palavra moro. Eu digo, eu moro, tu moras, ele mora. Nós moramos. Então, se eu posso conjugar, então é um verbo. Se eu for conjugar a palavra amarela, será que dá certo? Eu amarela, tu amarela, ele amarelo? Não, não tá bom, né? Então não é verbo. Verbo é moro. Então é uma frase com verbo ou frase verbal. A frase sem verbo, ela é chamada frase nominal, né? Uma casa amarela. Não tem verbo aí. Ela é chamada frase nominal, porque não consta o verbo, mas é uma frase, porque tem um sentido completo, né? A frase também, não é? A frase com verbo também é chamada de período. Período é uma frase que se organiza em torno de um ou mais verbos ou locução verbal. Então, vamos ver direitinho aqui o que é um período, né? Aqui, ó. Esse exemplo aqui. A onça passou um batom. Essa frase, ela tem um verbo, que é o verbo passou, né? Então, ela forma o quê? Uma oração, porque tem a presença de um verbo. Uma frase com um verbo, portanto, é um período com apenas uma oração. Esse período com apenas uma oração, nós vamos ver mais à frente como é que ele se chama, né? A outra frase, ela passou o batom e se maquiou. Essa frase ela é composta de duas orações. Ela passou o batom é uma oração e se maquiou é outra oração. Então, nós temos o quê? Dois verbos. Portanto, a primeira oração, a segunda oração. Há uma frase com dois verbos, portanto, é um período com duas orações, certo? Então, gente, como falamos, agora a gente vai ver como que é o período, né? O período, ele vem de duas formas, que é o simples, período simples, e o período composto. O período simples possui apenas uma oração, que é um verbo ou uma locução com um verbo ou uma locução verbal. A gente sabe que o período, que é oração, ele sempre tem um verbo ou uma oração, ou
locução verbal, não é isso? O período composto, ele possui 2 ou mais orações. Foi essa que a gente viu ali, mais acima, não é? Então, o período composto, ele possui 2 ou mais orações. São 2 verbos ou locução verbal, não é isso? Então, aí nós temos o período simples e o período composto. Muito fácil da gente saber. O composto quer dizer que tem mais de uma. E o simples é porque só tem uma. Então, revisando um pouquinho, né? Frase sem verbo não é período e nem oração. A frase sem verbo, ela não pode ser período e nem oração. Porque a oração é só quando tem um verbo. E o período é só quando é formado de uma ou mais oração. Frase com verbo, período, né? Que forma o período. A frase com verbo pode ser, forma um período, não é isso? Com um verbo ou uma locução verbal é chamado período simples, né, que é uma única oração. Com 2 ou mais verbos ou 2 ou mais locuções verbais é o período composto, 2 ou mais orações. Né? Esse quadro está bem simples, bem resumido. Agora, a gente está falando muito em oração, então vamos ver o que é realmente a oração. A oração é a palavra ou conjunto de palavras que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal. Gente, o que é a locução verbal? São 2 verbos, né, na mesma frase, onde existe o quê? O verbo principal e o verbo auxiliar. Vocês estão lembrando o que é verbo? Né? Estão lembrando, né, o que é verbo? Já estudaram, já revi aqui com vocês. Então, observação. A oração, ela pode ou não ter sentido completo. Né? Por exemplo, ela pode ser uma palavra que tenha sentido completo. Por exemplo, se eu disser cheguei, vocês entenderam que eu falei, né? Houve a comunicação, mas é só uma palavra. E é uma oração por quê? Porque é um verbo, é o verbo cheguei. Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. Isso, então, é um verbo, né? Por exemplo, Mateus gosta da aula de arte. Mateus gosta da aula de artes, né? Nós temos aí o quê? Uma oração, tem o verbo gosta, do verbo gostar, é isso? Ele desenha. Ele desenha. Nós temos aí um verbo, o verbo desenhar. Mas essa oração, ela não tem sentido completo. Tá? A diferença da oração para a frase é que a frase ela tem que ter sentido completo, a oração não. Ela expressa alguma coisa com verbo. Ele desenha. Desenha o quê? Então, não tem um sentido completo, mas é uma oração, porque tem a presença do verbo. Mateus gosta da aula de artes. É uma oração com verbo com sentido completo. Isso? Então, voltando um pouquinho para a frase, né? Vamos ver. Quanto ao sentido, a frase pode ser afirmativa. Vocês sabem, a palavra já está dizendo que afirma alguma coisa, que declara. Afirma de modo afirmativo uma coisa. Exemplo, o moço entrou na banca. Estou dizendo que o moço entrou na banca. Se eu disser assim, entrou um homem aqui na escola, né? As crianças estão estudando. Então, é uma frase afirmativa, tá? A interrogativa já está dizendo, é uma interrogação, uma pergunta, quando pede alguma informação. Por exemplo, o que o senhor deseja? Quantos anos você tem? O que você faz nessa escola? Tá? Então, qual a disciplina que você mais gosta? Então, tudo é interrogação, certo? Frase interrogativa. A exclamativa, a frase exclamativa, quando comunica emoção, admiração, espanto, né? Então, é uma frase chamada exclamativa. Por exemplo, como custa caro? Né? Eu quero comprar alguma coisa, está muito caro. Como custa caro? Então, observe que no final da frase sempre tem o ponto de exclamação. Toda frase exclamativa tem o ponto de exclamação, tá?
É muito fácil de ser identificada, mas tem gente que ainda confunde com a imperativa. Porque a imperativa, às vezes, também vem com ponto de exclamação. Vamos ver bem aí a imperativa. Mas a imperativa é quando dá uma ordem, ou um pedido, uma orientação, um conselho, né? E imperativa vem de quê? De imperador. Imperador é aquela pessoa que manda, que dá ordem, né? Então, a imperativa é isso. Ela pode também vir com ponto de exclamação, com reticência, como está essa frase aqui. Pegue um mais barato, por favor. Então, essa aqui é o quê? É uma frase imperativa. Mas ela pode vir também com ponto de exclamação ou pode vir também com ponto final. Entenderam? Então, a diferença entre a exclamativa e a imperativa é essa. É que a exclamativa comunica emoção, admiração, espanto, é o sentido da frase, né? Enquanto que a imperativa é dando uma ordem, fazendo um pedido, exigindo alguma coisa, feche a porta, né? Saia da sala. Tudo, então é imperativo, certo? E a negativa é quando nega alguma coisa, já está dizendo negação, negativa. Geralmente vem com a palavra negativa, que é não, nunca, jamais, né? Ela vem com a palavra negativa. Exemplo, o moço não tinha dinheiro suficiente. Aí eu estou dizendo que o moço não tinha dinheiro suficiente, né? A menina não gosta de lavar os cabelos. Então, eu estou dizendo uma frase negativa. Entenderam? Então, só revisando o que vocês viram no ano passado. E a gente vai sempre estar pensando assim, não é? O que a gente pode estar vendo e saber o que a gente realmente está aprendendo no dia a dia, o que vocês aprenderam no ano passado, para a gente estar avançando no nosso estudo desse ano. Beijo.